Olá, tudo bem? Ah, agora sim, hein? Deixa eu adicionar aqui. Gabriel também? Gabriel também. Estão me ouvindo? Vocês estão mutados, Tô te hein? ouvindo, Ah, só você. joia. Ótimo, agora deu certo. Eu não consegui ligar a câmera, mas acho que não Não tem vai ser um problema, pouco Thalita, ruim, tudo né? bem, O Thalita? doutor Tudo não bem? conseguir Tudo me bem, ver. Gabriel? Vocês estão pertinhos, um do lado do outro? Não, eu moro em Não. outra cidade. Ah, tá. Oi, Tá cara. caindo a ligação do Gabriel. Vê se ele consegue falar com o senhor, senão a gente liga pra ele aqui. Tá bom, mas Caiu agora, na janela. agora o Gabriel afirmou. Ficou? Afirmou, né, Gabriel? Não tá falhando nada, né? Só não tá me aparecendo a minha imagem, né? Mas acho que não tem problema, né? Você quer que fique assim? Você quer que eu te ligue no vídeo do WhatsApp? O que é melhor pra você? Se o doutor não se importar, eu acho um pouco impessoal, mas se o doutor não se importar, por mim tudo bem. Se a gente conseguir só falar sem o doutor me ver, O que você prefere? Pode ser assim? pode ser assim. Tá bom, Gabriel. Não tem problema não, tá? Vamos usar, O, doutor. Tá deixa eu ok. cá. O carinho e o respeito é o mesmo, viu? E a atenção também. Tá bom. Peço desculpas. Imagina, gente. Eu fiz uma audiência hoje que caía um, uma hora caía outro. Parecia aquele programa do Tom Cavalcante, do buraco, sabe? Mas finalizamos a audiência. Então faz parte, né? Mas cá entre nós, essa tecnologia é maravilhosa, porque você consegue fazer perder menos tempo e atingir pessoas com mais facilidade, né? Pessoas especialistas, então é Com muito bom certeza. isso. Acho que é muito bom. É um grande avanço, né? Sim. Com certeza. Gente, vocês estão bem de saúde física, mental? Tá tudo bem com vocês? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Contem comigo, mais que um professor, vocês ganharam um amigo. Fica bem à vontade aqui. A intenção é ajudar com muito carinho, com muita propriedade no assunto, tá bom? Legal. Obrigada. Eu conversei com a minha irmã, doutor, eu vi alguns vídeos seus, né, no YouTube, e gostei bastante, e assim, eu te passei um resuminho, não sei se o professor conseguiu ouvir Eu vi o sim. áudio. Eu vi, eu costumo separar, arquivar. Conta comigo, mas eu quero ouvir de vocês, porque às vezes vocês passam mais sentimento, eu consigo entender mais alguma coisa, ou pegar mais alguma coisa no ar. Então fiquem bem à vontade, viu? Pode falar. Eu tenho uma já noção aqui, mas eu quero ouvir de vocês, tá? Tá, então assim, primeiramente, professor, eu agradeço, né, os seus vídeos, porque sem o professor conhecer, né, já passou bastante conhecimento, eu gostei bastante, passei inclusive para minha irmã, né, as coisas que eu assisti dos seus vídeos, e foi muito proveitoso, e foi isso que me incentivou, né, eu já, inclusive, a gente está nesse processo de inventário, né, que eu falei num resuminho Eu vi. para você, e só que aí eu conversei com o advogado, conversei com um outro segundo advogado, inclusive falei com minha irmã, e aí por fim, por sorte, eu falei, vou consultar mais um, né, vou procurar vídeo e tal, e aí eu vi os seus vídeos e falei, nossa, muito bom, gostei da forma que o professor explica tudo, e falei pra minha irmã, ó, eu gostei muito de tudo que ele me passou e tal, ela falou, que legal, ela se empolgou também, então viemos ver a opinião e consultar com o doutor, né? Que legal, isso E é aí importante. A gente, quando pode se consultar com um especialista de verdade, é importante. Eu acredito muito que quem faz tudo não faz nada. Eu atuo no direito civil, sou escritor de direito civil, com um nicho muito do direito imobiliário, e a gente tem que especializar, né? Trabalhista, principalmente trabalhista, previdenciário, não tem nada a ver com o ramo, né? Então, quem faz tudo acaba orientando errado. Então, conte comigo, tá? E essa questão de uma segunda opinião é importante, né? Até na medicina, às vezes a gente deixa de fazer uma cirurgia sem necessidade, né? Inclusive a gente tem esse advogado que está cuidando do caso do inventário, né? A gente conversou por cima com ele, né, sobre esse caso do inventário. Eu não sei nem se está na mesma área ali, o inventário e o uso capião, se eles se conversam, né? Mas esse segundo advogado que eu consultei, ele me falou uma coisa que eu fiquei com o pé atrás, porque ele me falou uma informação que eu não tinha visto em nenhum lugar, inclusive diverge totalmente, pelo menos no meu entendimento, né, do que o professor tinha falado no seu vídeo. Que ele falou assim, que a partir do momento em que o imóvel está no inventário, já não tem mais a posse mansa e pacífica, porque um outro herdeiro está pedindo o direito do imóvel. E aí eu vi o professor falando que não tem nada a ver, que
o direito esqueci até o termo em latim que o doutor falou, é um direito autônomo, né? Não tem a ver com o direito do inventário, da herança, né? É porque, na verdade, quando nós fazemos um inventário, nós dividimos, né? Se eu faço um inventário, então eu vou dividir com os outros herdeiros. E às vezes, muitas vezes, a pessoa que tem a posse exclusiva, faz manutenções, faz a gestão do imóvel já há muitos anos, ela não concorda. Porque ela fala, poxa, eu fui abandonado no imóvel, ninguém me ajudou a fazer benfeitorias, manutenções, agora eu tenho que dividir? Então a pessoa tem o direito de fazer o capião. E o herdeiro, né, que não quer que o outro faça os capião, ele tem o direito de se defender, se habilitar, contar história, falar que não. Eu advogo para os dois lados, né? Para os dois lados, então tem muita experiência nos dois lados. Tem técnicas boas de defesa de um lado e do outro. E o legal é que a gente, quando advoga, a gente consegue meio que blindar tanto de um lado e de outro. Mas, em regra, no Brasil, está pacificado que o herdeiro pode fazer os capião. E quem decidiu isso foi o STJ, né? Então, é a nossa alta corte. Então, não é um juiz aqui ou outro numa cidade que julgou um caso pontual, não. É o nosso bambambam, né? O STJ decidiu que o herdeiro, que tem os requisitos posse, manso pacífico, animus domini, e também tem posse exclusiva e gestão exclusiva, ele pode fazer os capiões e se tornar proprietário sozinho, sozinha, né? E como... Pode falar. Eu tinha uma questão, uma dúvida em relação a isso, que na minha cabeça é a principal, não entendo muito bem de direito, né? Não, mas eu tô aqui para proteger vocês e para explicar, então fica à vontade. Quem tem que entender é para ajudar vocês. Essa casa teria sido dada pelo meu avô ao meu pai quando casou com minha mãe. Só que meu pai faleceu há 3 anos, fez agora em março. Ele faleceu do quê? Aí, Na pandemia? Não, foi um mal súbito, foi uma dissecção da aorta. Foi do nada. Foi um problema cardíaco que ele talvez nem sabia que tinha. Ele era hipertenso, então a pressão dele subia bastante, a 22. Nossa. Então, acho que por conta dessa hipertensão não controlada levou a isso, né? Ele tomava remédio para pressão? Ele tomava, mas... Tomava o quê? Não Losartano? cuidava muito bem da alimentação, às vezes falhava, né? Então, acho que desde a morte dos meus avós ele também estava bem mal, bem abatido, então ele não estava... Meio que se entregou também, né? Cuidado. Isso. E assim, essa questão do inventário assim, também mexeu muito com ele, porque começou a gerar brigas entre a irmã dele que está viva, os sobrinhos da outra parte, que é a irmã falecida, então já era assim um nervoso, um estresse, né? E assim, a minha dúvida seria se a gente der entrada nisso, se seria em nome dele ou se teria que ser em alguém que está em vida ainda, por ele ter falecido. Legal. Nossa, pergunta muito boa. O inventário, na verdade, é direitos das sucessões, é outra coisa, né? É outro caminho para regularizar o nome. Para vocês, se vocês têm a posse, talvez o caminho mais adequado seja o uso capião. E no uso capião é uma situação real, fática, ou seja, quem que tem que aparecer no polo de uma ação de uso capião, um requerimento de uso capião no cartório, que não é o caso porque é um tema polêmico. É o vivo, né? Então, professor, vou fazer uso capião no nome do meu pai falecido. Não pode. Vou fazer uso capião, o polo ativo vai ser o espólio. Também não pode, né? Quem tem que fazer uso capião? Pode ser várias pessoas, mas aquelas que têm a posse, né? Então, em regra, teria que ser vocês. Poderia ser a mãe é viva, né? Minha mãe é viva. Sim, então, mas ela já não estava mora separada mais. dele já. Entendi. Poderia ser o nome da mãe, poderia ser o nome dos irmãos só, e poderia ser o nome somente daqueles que moram no imóvel mesmo, né? Quem que mora no imóvel hoje? Eu morei 25 anos, mas quando eu casei em 2014 eu saí. E meu irmão, ele é contínuo, desde que nasceu, ele não saiu de lá nunca. E me fala uma coisa, vocês ganharam um professor, mais que um professor, um amigo aqui. Hoje a ideia é fazer só no nome do irmão, porque ele tem a posse exclusiva, ou no nome dos dois? Porque também dá para fazer no nome dos dois, mesmo que você tenha saído da posse, né? Também dá. Tá. E igualmente não teria problema, porque assim, eu e a Thalita, a gente é bem unido, assim, a gente tem um pensamento bem, sabe... Parecido. Eu não quero ferir... e assim, todas as decisões que a gente toma, a gente consulta sempre um no outro. Então, desde o começo a gente conversou sobre isso e eu falei, olha, mesmo que faça em meu nome, é meu e seu, e independente de qualquer coisa. Se for feito no meu nome ou a gente junto, então assim,
Se a gente queria saber, nesse caso, se fosse atrapalhar alguma coisa ser eu e ela, ou não muda completamente nada, por eu estar 37 anos sem interrupção, se seria um argumento mais forte, ou o que a opinião do doutor? Com muito carinho, né? O que eu oriento vocês fazerem, né? Eu oriento vocês fazerem o que não vai dar briga, né? Eu já vi que vocês são unidos, não é o caso, mas eu oriento fazer o que não vai dar briga. Se de fato vocês entendem que o imóvel é dos dois, façam os capinômios dos dois, né? Agora, não, a minha irmã já abriu mão do imóvel porque você que está morando, aí faz só no seu. Tanto faz, né? Os dois no polo ou apenas um, não vai mudar o direito, não vai atrapalhar ou ajudar. Eu entendo que o caso é muito parecido e daria o mesmo resultado. Tá, legal. Hoje, qual que é a ideia de vocês hoje? O que vocês pensam hoje? Legal essa amizade que vocês têm, gente. Fico feliz. A gente fala, irmãos são sempre unidos. Não é, não. Na verdade, a maioria não são, né? Que a gente já viu muita desunião no resto da família. Se não for a gente estar junto, eu não fico tem feliz, mais fico nada, feliz. né? Vocês são aqueles irmãos que falam todo dia ou não? Não, ainda mais morando em outra cidade, mas de vez em quando mesmo, mais por chamada. Eu falo isso porque a minha mãe, né, ela hoje uma senhorinha, meu tio já falecido, mas ela falava todo dia com o irmão. Ele ligava para ela, ligava, eu achava, né, aquilo lindo, porque é difícil, né? Mais que irmãos é uma amizade, né? Então é muito bonito. Claro que não é o teor de conteúdo de ligações que vai, né, demonstrar o amor, mas só de ter a união que nem vocês têm é muito legal, é muito bonito, né? Porque eu atendo aqui no escritório, atendo de tudo, né, gente? E eu vou ser sincero, eu vejo muita gente, irmãos que um é inimigo do outro, e eu fico triste com isso. E assim, eu tenho pensamento assim, doutor, qual que é a questão? Meu pai, eu gosto assim, o doutor até perguntou, né, que aconteceu com meu pai e tudo, foi bem pesado para nós dois, né? Só que eu vivi o trauma dele ter falecido ter sido no meu colo. E eu não ter conseguido chegar no hospital, teve toda essa questão de culpa e tudo mais. E assim, eu e a Thalita, a gente sentiu muito, assim, muito mesmo, era lógico, óbvio, por ser pai e tudo, só que a gente sempre pegou isso, que meu pai sempre foi muito amoroso com a gente, né? Muito carinhoso, sempre foi. Muito presente. Então, assim, eu gosto a gente até conversou tudo bastante depois que ele faleceu, sobre dores e tudo mais. E eu acho que é sempre uma coisa que a gente às vezes nem precisa falar, né, um pro outro. A gente tem um pensamento muito parecido, assim, nessa questão de honrar as coisas do meu pai. Então, assim, todo o amor, todo o carinho que ele sempre teve, toda a união que ele queria ter entre a gente. Então, a gente sempre gostou muito disso. E aí, a gente vê por um outro lado, questões muito difíceis de lidar e bem até pesadas, assim, que eu até falei um pouquinho no áudio pro professor, que, assim, a minha tia, ela sempre foi muito, muito problemática, muito materialista. Então, ela é até difícil de falar em termos mais leves, mas ela realmente ela é uma pessoa baixa, assim, porque ela já chegou a agredir fisicamente a minha avó. É aquela pessoa que não quer levar desvantagem em nada, se emprestar dinheiro cobra juros, se pegar dinheiro emprestado não paga juros, ou seja, só ela tem vantagem, só ela é esperta. Assim, na questão do inventário, a intenção dela, ela era inicialmente inventariante. Se não é do meu jeito, eu vou atrapalhar para dar tudo errado. Então, até hoje a gente está se arrastando. E, gente, eu atendo muitos advogados aqui, né? E aí muitos falam, professor Júlio, qual que é o principal instrumento, ferramenta, principal passo, né, para regularizar um imóvel que tem pendência judicial, que tem polêmica? É o uso capião. Muita gente ensina cada bobagem na internet. O uso capião só tem 5 espécies, as outras você não precisa saber. Tem mais de 36. Está subestimando a inteligência, né? Vou fazer inventário que vai regularizar. Mas, poxa, você vai fazer inventário para quê? Você vai fazer inventário para dividir com os outros, se você tem a posse exclusiva? Ou você vai fazer inventário de um imóvel irregular, ou seja, não estava no nome do nosso falecido nosso ente querido? O inventário por si só não regulariza nada. Então, de fato, quando existe uma pendência judicial na matrícula, um tema é polêmico, o inventário não regulariza por si só, claro que é a melhor opção, e eu falo melhor opção de estratégia, melhor opção econômica, é o uso capião. Não tenha dúvida disso, né?
E vocês, gente, como que está a situação em relação à água, à luz? Está no nome de quem? Água, luz? Como que está isso? Foi tudo no nome do meu pai, né? Até hoje ainda está no nome do meu pai, água e luz. A única coisa que não está no nome dele é o IPTU, mas ele pagava também, mas é um pouquinho mais difícil de puxar isso, que eu não tenho comprovante, tudo, mas ele pagava. E só que assim, água, luz, telefone, correspondência de empresas, tudo que ele trabalhou da vida toda, conta de telefone, internet tem no meu nome, cartão, banco, tudo. Tem muita coisa, inclusive eu juntei, né, bastante documento, ia mandar para o doutor, mas é muita coisa mesmo, desde que, então assim, são pelo menos 30 anos que tem aí de coisa, e eu tava juntando assim, de 3, tentar fazer isso, né, que o advogado falou isso para mim, para você ver, se a gente vê se é cabível, tenta juntar assim, de um ano. Então, do ano de 87, que foi quando eu nasci. Então, pega de 87 a 88, 3 meses de uma conta. Uma conta de água, uma de luz e uma de telefone. Os outros 3 meses de outra coisa. E juntando, assim, de vários documentos. E eu fui juntando o máximo de coisa que eu tinha. E, assim, meu pai tinha caixas. Ele tinha essa mania de guardar coisa, papelado. Ele era organizado, então, né? caixas, Assim, o brasileiro não é, nós não somos, né? Ele tinha essa mania. E aí, então, por conta disso, eu tenho muita conta, eu tenho coisa tanto do nome dele quanto no meu, né? De correspondência e contas. Então, tem isso bastante, essa questão tem até, o doutor falou de 10, 15 anos, mas tem mais de 20, tem assim, como eu falei, né? Eu tô há 37 anos morando no mesmo lugar. E meu pai também morava aqui, então, nessa parte tem bastante coisa. E bastante variedade também, né? Agora, isso é legal. Não necessariamente eu tenho que ter água, luz no meu nome, IPTU, ITR, para fazer uso campeão. Pode até estar no nome de um pai, de uma mãe, uma outra pessoa, e eu tenho que comprovar que eu pago. Esses comprovantes vocês têm, não tem? Então, eu não tenho comprovante de IPTU, mas o que está no nome do meu avô, né? Mas quem coisas. paga essas contas? É vocês, Então, não é? desde que meu avô faleceu, o meu pai parou de pagar. Até o falecimento do meu avô era meu pai que pagava. Entendi. E faz o quê? Há uns 6 anos, 7? Por que eu falo isso, né? Porque não que seja obrigado a pagar água, luz e IPTU para fazer uso campeão. Não, de maneira nenhuma. Até as pessoas explicam errado na internet, no YouTube, Instagram principalmente. Não, o campeão precisa provar a posse. Então, eu não pago água, eu pago luz, mas eu tenho a posse. Eu tomo conta, eu alugo, empresto, faço um arrendamento, frequento, faço um churrasco, vou lá cortar grama. Eu tenho a posse, né? E o uso campeão fala de posse, não de contas de consumo. Então, se vocês conseguem provar de outro jeito, com uma declaração, né, de vizinhos, se der, de conhecidos, isso faz prova para o uso capião para todos os efeitos, né? Uso capião de herança, porque o caso de vocês é uso capião de herança, é um tema muito polêmico, é uma polêmica pesada. Só que já foi resolvido, o STJ já falou que sim. Só que a gente tem que fazer um uso capião bem robusto, caprichado, não pode ser copia e cola de internet. Por quê? Porque se o juiz ou juíza de primeiro grau for ruim, fraco, não estudioso sobre o assunto, estudiosa, o assessor que julga, aí nós vamos ganhar em segundo e terceiro grau. O terceiro grau que falou que sim, mas ainda nós temos juízes, eu diria que fracos, maldosos, não gostam do assunto, que não são atualizados a tal ponto, né? Então a gente tem que fazer uma peça muito bonita, muito bem feita. Mas o doutor acredita que, mediante pelo menos do que eu estou passando, a gente tem chances reais de ganhar? Tem chances reais, porque a posse me parece ser exclusiva realmente, a gestão é exclusiva também, ou seja, só vocês pagam conta. Então tem sim, tem a faca e o queijo para ganhar. Eu sempre falo que não existe causa-ganha, porque fatalidades acontecem no Brasil em tudo, né? É um país bem complicado o nosso, é um sistema. Tem corrupção no judiciário? Claro que tem. É só digitar no Google, a gente vê que todo mês um juiz é preso, um juiz é afastado, juíza. Estou falando de juiz, mas tem desembargador, tem ministros, né? Mas se for ver em relação ao direito e às decisões que nós temos no Brasil, tem uma chance, claro, real, né? De conseguir sucesso, sim. Não sei se entra também melhorias assim na casa que a Muito. gente não pode comprovar com
com notas, mas, por exemplo, se você pegar uma foto da casa antigamente, ela não tinha um portãozinho baixinho, hoje tem um portão Não, isso ajuda muito. Não é só o fator de pagar contas de consumo, né? Internet, é o fator de melhorias na casa, né? Então, quanto mais você investe no imóvel, mais você prova o ânimos domini, mais você prova a posse, com certeza. Doutor, e tem algumas questões, porque assim, eu vi um vídeo, inclusive, que o seu, né, que é em um atendimento online com um rapaz, né, e nesse vídeo o professor até fala